Bom, hoje aqui nossa aula 12 de topografia. Vamos iniciá-la com a correção do exercício proposto da aula passada, da aula 11. Então, é a forma, né, que nós estamos trabalhando aí com cálculos dentro de um terreno, sejam esses cálculos dos ângulos internos, da área, da distância entre os pontos. Estamos trabalhando aí dessa forma, basicamente, desde o primeiro bimestre, né? A única diferença é que nas últimas aulas estamos agora usando a linguagem topográfica, ou seja, aquela linguagem expressa os ângulos em grau, minuto e segundo. Então vimos que existe a relação onde 1 grau corresponde a 60 minutos, 1 minuto corresponde a 60 segundos, muito parecido com a correlação aí que temos entre hora, minuto, segundo, porém nunca confundir, né, hora com grau, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, porém a relação aí, a proporcionalidade aí proposta vem ser a mesma. Então agora, fazendo a resolução aqui desse exercício, hoje, né, aqui na nossa aula 12, nós vamos entrar aí com o assunto de azimuth, né? A gente vai ver aí o que é o azimuth. O azimuth é um ângulo também, tá? Então, por isso aí tanto que nós falamos em ângulos, 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 ângulos e ângulos, né? A única diferença é que ele tem esse nome aí de azimuth, e aí nós vamos ver aí as características que esse ângulo chamado azimuth possui. Porém, antes disso, vamos ver aqui a correção desse exercício. Tá? Então, o que temos aqui nesse exercício? Eu vou copiá-lo aqui, tá? Só para jogar ele na planilha do Word. E aí eu não preciso ficar reabrindo aqui a página. Bom, então aqui a gente só quer saber os ângulos, né? Então, e a partir desse momento, né, do segundo bimestre, quando a gente fala em ângulos, a gente já subentende que a gente quer saber em grau, minuto, segundo, né? Então, se os ângulos são expressos apenas em graus, né, não é a forma desejada, né? A gente tem que trabalhar aí na linguagem nossa topográfica, onde é apresentado em grau, minuto e segundo. Então aqui perguntamos, né, quais são os ângulos internos da poligonal fechada formada pelos pontos A, 20, 10, B, menos 30, 20 e C, menos 10, menos 25. Bom, vamos fazer aqui juntos e se vocês detectarem aí alguma inconformidade aí, me fale, tá? Que me atrapalho aqui com algumas coisas. Então aí a primeira coisa que nós devemos fazer, né, é colocar os pontos dentro do plano cartesiano, né? Então vamos aqui desenhar, né, o nosso plano cartesiano. Deixa eu ir com calma aqui, que cada vez que eu abro isso aqui para mexer, eu esqueço como que usa. Tem o meu plano XY, né? Plano X e Y, né? E aí, guardemos aí o plano cartesiano aí, chamando-o de XY, que isso vai mudar um pouco hoje, tá? A gente vai ter uma nova nomenclatura. Essa é uma das novidades aí que trabalhando-se com o azimuth nos trará, tá? O plano cartesiano continua o mesmo, porém a gente tem uma abordagem diferente, tá? Daqui a pouco a gente fala a respeito disso. Bom, então, meu ponto A é o ponto 20, 10. Então, 20 em
x, 10 em y, tá? Então, vou supor que aqui seja o 20 e aqui o 10, né? Deixa eu tentar fazer da forma mais bonitinha possível. Então, esse era o 20 e aqui o 10. Vou escrever eles aqui, né? 20 em x, 10 em y. Muito bem. Horrível esse 10. Menos pior agora. Bom. Nosso ponto B, menos 30 e 20, tá? Então vou pôr aqui o ponto A, né? Só fazer uma bolinha aqui. Vou tentar poluir o menos possível o desenho. Ponto B, menos 30 e 20. Então, em x, menos 30 em y, 20. Então, interpolando, né, cruzando aí os dois pontos, chego no ponto B, né? Então, tem aqui o ponto A, né, que já havíamos falado aí, que é o ponto 20 e 10, e o ponto B, que é o ponto menos 30 e 20. Então, ponto B. E aí o terceiro ponto é o nosso ponto menos 10 e menos 25. Então, ponto menos 10 e menos 25 no eixo do y, menos 25. Então, interpolando aqui, ou seja, cruzando aqui os dois, chegamos aqui no ponto C. Muito bem. Então, chegamos aí na nossa poligonal fechada, né? No nosso terreno. Então, ligamos aqui, né? Ligamos os três aqui. Ligamos o ponto ABC, né? Está aí representado aí por essa figura vermelha, essa poligonal fechada vermelha, que é um triângulo, tá? Uma pergunta que pode sempre se surgir aí é, puxa, mas por que sempre triângulos, triângulos, triângulos? Na topografia, isso se chama método da triangulação. E, a título de curiosidade, os softwares que
que trabalham com a topografia, existem alguns softwares que são específicos para o uso da topografia, os seus cálculos, que são feitos em milésimos de segundos, eles usam o método da triangulação, que nada mais é do que a utilização de triângulos para cálculos necessários dentro da topografia, sejam esses cálculos de área, cálculos de volume e, claro, né, cálculos angulares. Né? Então, assim, essa metodologia, né, que a gente vem utilizando e a gente vai continuar utilizando, aí, trabalhando-se com rumo e azimuth, o que ela sugere? Digamos que a minha poligonal fechada, ou seja, o meu terreno que eu quero trabalhar, ele não fosse um terreno triangular. Né? Eu sempre trabalho com os triângulos, que é o menor polígono que existe. Né? Qual que é a menor figura geométrica, né? Assim, tirando-se o círculo, né? Que existe, que tem a quantidade menor de lados, né? É o triângulo. Agora imagine que aqui, em vez de ser um triângulo, eu tivesse, em vez dos pontos A, B, C, eu tivesse os pontos A, B, C e D. Seria um quadrilátero. Porém, se eu divido ele em dois triângulos. Então eu utilizaria o método da triangulação também para poder fazer os cálculos dentro de um quadrilátero. Se fosse um pentágono, um hexágono, um heptágono, um octágono, enfim, qualquer figura, né, qualquer terreno com N quantidades de lados, eu diminuiria sempre para um triângulo, porque é a figura, entre aspas, mais fácil para poder trabalhar cálculos de área e volume, e é isso que preconiza o método da triangulação. Então partimos do pressuposto que, sabendo se trabalhar com um triângulo, a gente consegue trabalhar com os cálculos de área, volume e ângulos de qualquer terreno, né, em qualquer formato. Tá? Então por isso que a gente sempre trabalha aí, sempre com os triângulos, por conta desse método aí, que é o método da triangulação. Bom, visto isso, né, deixa eu voltar aqui que... Oh, caramba. Deixa eu só pôr aqui os lados aí que eu acabei apagando. Muito bem. E aí, então, agora partimos aí para os triângulos auxiliares, né? Quem que são esses triângulos auxiliares? Né? Eu vou pôr uma espessura diferente. Preciso de triângulos auxiliares. Por quê? Porque não basta ser triângulos, né? O triângulo que nós conseguimos trabalhar aí mais fácil, né, são os triângulos retângulos. Então eu tenho que forçar, né, vamos usar esse termo, a criação de triângulos retângulos para que eu saiba o que é solicitado. A gente pode solicitar área, pode solicitar volume. Aqui a gente está solicitando só os ângulos internos, né, dessa minha poligonal fechada, ou seja, desse meu terreno. Né? Então eu quero saber quem é esse ângulo aqui, eu vou chamar ele de B, tá? O ângulo interno B. Esse ângulo, que eu vou chamar ele de ângulo interno A. E esse ângulo, que eu vou chamar ele de ângulo interno C, né? Então, o que eu perguntei é o que são esses ângulos. Só que para tal, eu preciso dos meus triângulos auxiliares. Vamos colocá-los aqui, né? E esses triângulos, eles devem ser triângulos retângulos, né? Então, eu contorno o meu triângulo com estes triângulos auxiliares. Então, eu estou colocando dentro
desse meu retângulo, esse meu triângulo ABC. Então a gente consegue observar que além do nosso triângulo ABC, que é quem eu quero saber o valor dos seus ângulos internos, eu tenho agora outros 3 triângulos retângulos, tá? São triângulos que, por serem retângulos, eu consigo as informações necessárias para a descoberta desses ângulos internos ABC. Então, posso dar nome, né, também para esses triângulos, né? Chamar esse aqui de triângulo 1, esse aqui de triângulo 2, estou pondo em algarismo romano, né? 2. E esse aqui de triângulo 3. Vou botar os seus ângulos internos, vou botar aqui em verde, tá? Vou chamar esse aqui de alfa 3, esse aqui de beta 3. Então vamos botar o nome deles aí. Então estou puxando aqui para fora, tá? Vai ficar feio, mas dá para entender. Alfa 3, né? Porque ele é do triângulo 3. Posso chamar de qualquer coisa, né? Lembrem disso. Esse aqui, vou chamar ele de beta 3. Esse aqui, chamar ele de alfa 1. Esse aqui, tá bem espremido aqui, tá? Chamar ele de beta 1, já que ele está no triângulo 1. Esse aqui, chamar de alfa 2. E esse aqui, eu vou chamar de beta 2. Os outros não marcados são 90 graus, né? Já que são triângulos retângulos. Eles são justamente chamados de triângulo retângulo, justamente por ter um ângulo de 90 graus dentro dele, né? Então, tenho aí os meus triângulos auxiliares 1, 2 e 3, os respectivos ângulos que nós nomeamos. Veja que a maior dificuldade, né, ela é mais em montar, né, o problema, né? Então, a parte de cálculo ela é extremamente rápida, né? Então, o que é o próximo passo agora? Depois que eu coloquei os pontos no plano cartesiano, depois que observamos que esse triângulo ABC não é um triângulo retângulo e, portanto, eu não consigo saber informações dos seus ângulos internos, que é o que está sendo solicitado, de uma forma direta. Então, há a necessidade de eu forçar, né, entre aspas, a criação de triângulos auxiliares, que são esses triângulos 1, 2, 3, que são triângulos retângulos onde eu posso usar as funções trigonométricas, seno, cosseno e tangente, para a descoberta dos seus ângulos, e aí sim eu consigo saber quem são os ângulos ABC da minha poligonal fechada, que é a solicitação do problema. Então agora a parte ferramental aqui, né? A gente pega os triângulos auxiliares 1, 2, 3 e descobrimos, né, quem é
esses ângulos aí que nós nomeamos de alfa 1, alfa 2, alfa 3, beta 1, beta 2, beta 3. Então aí, vamos aqui. Então eu estou trabalhando aqui com o triângulo auxiliar 1, né? Primeiro que eu estou trabalhando. E eu quero saber quem é alfa 1, beta 1. Como eu consigo de forma direta saber quem são os catetos oposto e cateto adjacente? Porque quem me dá essa informação é o plano cartesiano, né? Então eu sempre vou estar trabalhando com tangente, né? Lembrando que isso aqui é uma correção, né? Isso aqui a gente já viu, já está vendo há uns 2 meses mais ou menos. Então, tangente de alfa 1 vai ser igual cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E aí os valores, né, desses catetos, o próprio desenho que fizemos nos responde, né? Então está aqui o alfa 1, né? O seu cateto oposto é aqui onde eu estou passando a caneta do pente, né? Ou seja, eu estou indo do 10 para o 20. Tá? Então eu olho a régua, né? Quem que é a régua que eu tenho aqui é o Y, né? O Y está paralelo a esse cateto aí desse triângulo auxiliar 1. Então, estou indo do 10 para o 20, estou indo 10, né? Cateto oposto. Dividido pelo cateto adjacente, né? Quem que é o cateto adjacente? Estou indo daqui até aqui, né? O cateto que está junto a alfa 1. Então, eu estou indo aqui do menos 30, né? Ele está paralelo ao eixo do x, até 20. Então, estou andando 50, né? Menos 30 a 20, 50. 10 dividido por 50. 10 dividido por 50, 0,2. Só que eu não quero saber quem é o tangente do ângulo alfa. Eu quero saber quem é o ângulo alfa, né? Alfa 1. Então, se eu usei a função tangente, pego Shift, tangente 0,2 e aperto igual. Chego em 11,31. Estou arredondando aí com 2 casas decimais. 11,31. 11,31 graus, tá? Por enquanto eu mantenho em graus a minha resposta final, que eu quero saber em grau, minuto, segundo, que é dos ângulos internos, tá? Então, não tem problema nenhum eu trabalhar o meu exercício todo com graus e lá no final eu transformo para grau, minuto, segundo. Bom, achei o ângulo alfa desse triângulo 1, né? Então agora eu preciso saber quem é o beta, né? Então beta 1, né? Quem que vai ser o beta 1? Se eu já sei 2 ângulos internos, né? Eu sei o alfa 1 e eu sei que aqui é 90, o beta 1, que está bem aqui próximo, onde está passando o meu cursor, eu uso aquela relação, né? Que sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Sabendo isso, eu vou ter 180 graus menos os ângulos conhecidos, 90 graus, menos o alfa 1, que acabou de ser descoberto aí, 11,31 graus. Fazendo-se essa conta, 180 menos 90 menos 11,31, chegamos em 78,69. 78,69
graus. Tudo bem, o que eu tinha para o triângulo auxiliar 1 termina. Vamos para o triângulo auxiliar 2. Exatamente a mesma coisa. Tangente de alfa 2 vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E aí o meu desenho me dá quem são esses catetos. Então, no triângulo auxiliar 2, o alfa 2 está aqui, onde eu estou passando o cursor do mouse. O cateto oposto está aqui. O cateto oposto ele vai do menos 25. Esse menos 25 e esse menos 20, não estou fazendo com régua, né? É para ele coincidir aqui com essa linha azul, tá? Então, desconsidera aqui, ele está aqui, né? O menos 25. E o 20, desconsidera aqui, ele está aqui, tá? Só para a gente ter uma noção mais de escala. Então, o alfa 2, o seu cateto oposto, ele está indo aqui do menos 25 até o 10, né? Eu olho aqui na minha régua, que é o y. Então, menos 25 para o 10, 35. Então, o cateto oposto vai ser 35, dividido pelo cateto adjacente. Quem que é esse cateto adjacente? Que está junto aqui ao alfa 2. Ele está vindo aqui do menos 10 para o 20. Tá? Aqui também está coincidindo com o 20. Então, do menos 10 para o 20, 30. Menos 10 para o 20, 30. 35 dividido por 30 dá 1,17. Então, 1,17. Porém, eu não quero saber quem é o tangente de alfa 2. Quero saber quem é o alfa 2. Então, alfa 2 ele vai ser shift tangente 1,17. Então, shift tangente 1,17 igual, sigo essa sequência aí que falamos agora. Chegamos em 49,48 graus, usando duas casas decimais depois da vírgula. Então, 49,48 graus. Para sabermos quem é o beta 2, usamos a mesma linha de raciocínio ali do triângulo auxiliar 1, né? Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo, e isso serve para qualquer triângulo, não só para o retângulo, é 180 graus. Por ser retângulo, tenho um de 90 graus. E aí, subtraio aí também do meu alfa 2, né? Que é o ângulo conhecido que eu tenho para poder saber quem é o meu beta 2, 49,48. Fazendo essa conta, 180 menos 90 menos 49,48, chegamos em 40,52 graus. Então, reservamos aí. Por fim, vamos lá para o triângulo auxiliar 3. E o raciocínio é o mesmo, né? Eu escolho o alfa ou o beta para eu descobrir primeiro. Então, vamos descobrir o alfa, né? Tangente de alfa 3 vai ser cateto oposto pelo cateto adjacente. Isso não muda, né? Tangente de qualquer coisa, sempre isso. Vou lá para o meu desenho, por isso que é importante eu sempre desenhar, né? Então, eu tenho aqui triângulo auxiliar 3,
e aqui o alfa 3. Então, seu cateto oposto está aqui embaixo. Ele vai do menos 30 para o menos 10, 20. Então, cateto oposto, 20. Dividido pelo cateto adjacente. Professor, Oi. volta aí pra mim de novo lá da onde você achou esses 20 aí, que eu não tô conseguindo achar não, fazendo favor. Aqui está o alfa 3. Oposto a ele está essa linha azul aqui, tá vendo? E aí a régua dela é o eixo do x. Estou indo aqui do menos 30 para o menos 10, 20. Sim? Do menos 30 pro menos 10, né? Sim. Aí você andou 20, né? Caminhou 20. Eu pensei que ele tava indo do menos 30 pro menos 25. Não tem como ser para o menos 25. A gente nem tem menos 25 aqui, né? Ah, tem aqui no eixo do y, né? Mas se eu olho esse triângulo 3, esse é o meu alfa 3, que chamamos aqui de alfa 3. Oposto a ele, contrário a ele, é essa linha aqui, que não tem nada a ver com menos 25. Quem que é paralelo a ele, né? Eu tenho que olhar no paralelo. Paralelo a ele é o eixo do x. E no eixo do x eu vou do menos 30 para o menos 10. O menos 25 a gente vai usar para usar o outro cateto. Ô, professor, tira uma dúvida pra mim. Esse ângulo aí que o de baixo aí, o alfa aí, ele vai de menos 30 a menos 25. Então essa parte de baixo aí é 5, né? Esse alfa é do 2, né? A gente está falando aqui do 3, né? Então, o oposto, o cateto oposto dele está indo, aí sim, em relação a esse alfa, ele está indo do menos 25 para o 20. É bem onde está passando aqui o cursor do mouse, né? Desculpa, do menos 25 para o 10, né? Eu me perdi para o professor. Deixa eu dar uma olhada lá quanto que é esse cateto oposto e o cateto adjacente desse triângulo 3. Fala de novo, Então, triângulo 3 a gente está falando agora, né? Você quer saber do 3 ou do 2? Isso, o 3. Ele é. Qual é esses catetos dele aí, que eu não sei? Eu me perdi, que eu marquei 45 e 5. Bom, esse aqui que eu chamei de 3, você tem que ver se você chamou ele de 3, né? Chamei também de Tem que ver o 3. nome que você deu para ele aí. O oposto dele, ou seja, desse ângulo alfa aqui, que eu chamei esse de alfa, você pode ter chamado de outra coisa, mas o oposto dele é onde está passando o cursor aqui, ó. Estou saindo desse ponto, fazendo esse caminhamento que está fazendo o cursor do mouse aqui, né? Então eu estou indo, olho para o que eu tenho de paralelo a isso, que é o eixo do x, estou indo do menos 30 para o menos 10, 20. Entendi, professor. É o menos 10 aí. Eu tava usando o menos 25. Ô, professor, Sim. aí no caso, eu fiz a conta ao contrário, então, nesse caso aí. Porque eu levei do ponto, no triângulo 3 aí, no caso, eu levei no ponto de marcação aí, no C, que você colocou, que deu menos 10, né? Só que daí eu fiz vezes 45, porque eu puxei do ângulo C, do ponto C, quer dizer, até o ponto B lá em cima, que no caso o ponto B está na linha do 20 do Y, né? Então eu puxei de lá, eu somei do 20 do Y positivo até o ponto da linha do C no Y também, que é menos 25. 25 com 20 daria, eu coloquei no caso a distância de 45. Mas aí veja só, foi uma confusão que você acabou fazendo. Por quê? Porque o que eu preciso saber é como eu fiz dos triângulos anteriores, né? Eu preciso saber
quem é a parte desse grande retângulo azul, né? Sendo dividido nesses 3 triângulos auxiliares. Agora o que você fez foi como se fosse essa hipotenusa aqui. Eu não consigo ter a hipotenusa direto pelo gráfico, né? Para eu saber a hipotenusa, eu preciso saber dos catetos, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Que é o que a gente está vendo aqui. A única coisa que o gráfico consegue me dar direto, nesse tipo de exercício que a gente vem trabalhando, são os catetos, justamente porque eles são paralelos ao eixo x e ao eixo y. Então, se, novamente aqui, nesse triângulo 3, que é exatamente igual aos outros triângulos, né, auxiliares, né, não tem nada de diferente. Se eu estou querendo saber quem é esse alfa 3, o seu cateto oposto é o que nós vimos aqui. É essa parte aqui que eu vou até pintar uma outra cor aqui. Isso aqui que eu estou pondo desse laranja, desse amarelo aqui. Estou rabiscando aqui. Imagine que isso tenha saído reto, né? O tamanho dessa linha laranja, amarela aí que eu fiz é o cateto oposto de alfa 3. E eu consigo saber o tamanho dele usando uma régua. E quem é a minha régua? É o eixo x, né? Que está paralelo a ele. Então estou indo do menos 30 para o menos 10. 20. Beleza. Agora eu vou pegar uma outra cor. E aí eu preciso saber quem é o cateto adjacente. O cateto adjacente é esse que eu estou fazendo aqui de vermelho. Ele está junto aqui, né? O cateto adjacente está junto ao alfa 3. E qual que é o tamanho dele? A minha régua vira o y, que está indo do 20 para o menos 25, 45. Porque isso aqui é paralelo a essa linha que eu fiz agora vermelho. E todos os outros triângulos aí, a gente usou a mesma linha, né, de raciocínio. É importante que enxerguemos isso, por isso que vocês realmente devem perguntar. Perguntem. Nesse caso, então, nesse triângulo 3, ia ficar 20, que vai do menos 30 até o menos 10, que é o ponto C aqui, seria. Uhum. Então vai ficar 20 vezes... Não tem nada. Não tem nada de vezes, é dividido. Qual que é a fórmula da tangente? É o que a gente fez exatamente até agora em todos. Tangente de qualquer coisa é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então vai ser 20 dividido por 45. É o que a gente fez exatamente em todos os outros. Então o cateto oposto aqui de alfa 3, 20. Né, que eu fiz aí com esse amarelo horrível. Vamos fazer com outra cor aqui, vai. Rosa, vai. Deixa eu tentar pôr ele reto aqui. Ficou o outro rosa também, mas vamos lá. Tô pondo um pouquinho fora aí, tá? Então, essa linha que eu acabei de colocar aí rosa, ela vale 20. Que ela está indo do ponto menos 30 ao ponto menos 10. Ou do ponto menos 10 ao ponto menos 30. Não importa. Então, isso vale 20. E ele é o cateto oposto de alfa 3. Agora, quem que é o seu cateto adjacente? É esse que fizer anteriormente aqui. Essa outra linha rosa que está aqui verticalmente. E ela está indo do 20 para o menos 25. Então, ela é 45. Então, a tangente de alfa 3 é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. É 20 dividido por 45.
eu não estou conseguindo entender a questão da multiplicação. Por que você está querendo multiplicar alguma coisa aí? Não, professor, eu errei um negócio aqui. Eu errei a fórmula. Na verdade, o que eu estava fazendo aqui é para descobrir a área do triângulo 1, 2 e 3, nesse caso. Só que eu errei aqui, tá? Eu fiz o 20, né, que é do menos 30 até o menos 10, dá 20, vezes 45, que é do ponto B até o ponto C pela linha Y, né? Só que eu esqueci de dividir por 2. Perfeito. Se a gente precisasse da área, exatamente isso. Seria 20 vezes 45 dividido por 2. Mas a gente nem confundi as explicações. A gente nem vai usar isso nesse exercício, né? Porque qual que era o enunciado dele? Quais os ângulos internos? A gente nem perguntou de área, tá? Então, se atenham a isso também, ao que a gente pergunta. Se fôssemos querer saber a área, por exemplo, desse triângulo ABC, que é a poligonal fechada, eu precisaria saber a área desse retângulo azul, a área dos triângulos 1, 2, 3 e subtrair, e aí eu chegaria na área do ABC. Aí beleza, eu ia usar esse cálculo aí que você colocou. Agora aqui não, aqui eu estou querendo saber os ângulos, usando as funções trigonométricas seno, cosseno, tangente, e a gente nem está trabalhando com multiplicação, né? Então, para finalizar aqui esse triângulo auxiliar 3, né? O alfa 3, que está aqui, tangente dele, dividido por 45. 20 dividido por 45, 0,44. Mas eu não quero saber isso, eu quero saber quem é alfa 3. Então pego shift tangente 0,44 igual 23,75. 23,75 graus. O beta 3 é a mesma linha de raciocínio dos demais. 180 graus menos 90 graus menos o alfa 3 descoberto, 23,75 graus. 180 menos 90 menos 23,75, chegamos em 66,25. 66,25 graus. Tudo bem, essa é a primeira etapa, a etapa braçal, né? Vamos chamar assim. Só que eu não quero saber quem são esses ângulos, né? Eu quero saber quem são os ângulos ABC. Vamos colocá-los aqui de vermelho. Então eu quero saber quem vai ser esse ângulo e esse ângulo, tá? E eu vou chamar eles de ABC, respectivamente aí nos seus pontos aí que a gente colocou no plano cartesiano. Então o ângulo A, quem que vai ser o ângulo A, né? O ângulo A, ele vai ser 180 graus menos beta 1 menos beta 2. Por que 180 graus? Porque é tudo isso aqui que está correndo aqui o cursor do mouse. Isso tudo é 180 graus. Até falei para vocês verem. Existe um dos capítulos, se eu não me engano é o capítulo 7 da apostila, que fala essas operações com ângulos. E também são as operações que a gente vem trabalhando aí há uns 2 meses, né? Então 180 graus, que é esse ângulo aí que eu desenhei aí de cinza,
menos beta 1 menos beta 2 vai dar o ângulo A. Então vamos ver quanto que é o ângulo A, que essa é a pergunta, né, que nós fizemos. Quais os ângulos internos, né? Então, agora sim começa a resposta, né? Então o ângulo A, né? Vamos pôr em simbologia de ângulo mesmo, fala, é um chapéuzinho lá, tá? Lembra do chapéuzinho? Isso é simbologia de ângulo, tá? Então, ângulo A igual 180 graus menos beta 1 e menos beta 2. Então, beta 1, 78,69. Menos beta 2, 40,52 graus. Fazendo essa conta aí, 180 menos 7869 menos 40,52, 60,79. Então, 60,79 graus. Agora aqui sim, eu transformo em grau minuto segundo. Então, a única coisa que tínhamos de diferente aí dos demais era isso. Agora sim, transformo, aperto lá o botãozinho do grau minuto segundo. Aparece 60 graus, 47 minutos, 24 segundos. Então, 60 graus, 49 minutos. Opa, 47. E 24 segundos. Parto para o B. Ué. Parto para o ângulo B. Bom, entendi que está assim. Enfim. Quem que é o ângulo B? O B ele é 90 graus. Por que 90 graus? Vai ser 90, tá aqui, ó, tá bem nessa quina, onde eu estou desenhando essa cadeirinha aqui, ó. 90 menos alfa 1, que é esse pedacinho aqui, menos alfa 3, que é esse pedacinho aqui. Então, 90 graus menos alfa 1, que é 11,31, menos alfa 3, que é 23,75. Então, 90 menos 11,31 menos 23,75, 54,94. 54,94 graus. E aí também transforma em grau minuto segundo, aperto o botão do grau minuto segundo, deu 54 graus, 56 minutos, 24
segundos. E aí, por fim, eu vou pro ângulo C. E aí o ângulo C vai ser também 180 graus, menos beta 3, menos alfa 2. O desenho mostra 180 graus, menos beta 3, está aqui, 6625, menos alfa 2, que falamos. Alfa 2. Alfa 2... 49 e 48. Então, 49 e 48. Fazendo essa conta, 180 menos 6625 menos 49 e 48. Chegamos em 64 e 27. 64,27 graus. Transformando em grau, minuto, segundo. Chega em 64, 16, 12. 64 graus. 16 minutos. 12 segundos. Tá? Esse é o final. Como uma forma de saber como eu acertei, se eu acertei, né? Eu somo o ângulo ABC e eles têm que dar 180 graus. Vamos somar em graus mesmo, né? Então 60,79 mais 54,94 mais 64,27, chego em 180 graus, né? Então eu vejo que aí sim eu cheguei aos resultados esperados aí da minha poligonal fechada, formada pelos pontos aí desse terreno A, B, C, tá? Esse é o exercício clássico, né, que a gente vem trabalhando aí desde o primeiro bimestre. A única diferença é que agora a gente já passou todo mundo para a linguagem topográfica, tá? Eu só vou dar uma encerrada no vídeo e aí eu abro aí para vocês perguntarem, só para não correr o risco de travar isso aqui.